Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Estou trazendo esse vídeo aqui para falar sobre Buy and Hold. Minha ideia aqui é trazer um vídeo falando sobre uma filosofia, uma estratégia de investimento que abrange mais o longo prazo, né? E foge um pouco aqui da ideia do canal, falar sobre operações de day trade, utilizando principalmente a leitura de fluxo em ações. Mas a minha ideia aqui é trazer esse conteúdo sobre Buy and Hold, que em breve eu também estarei trazendo um vídeo sobre operações de scalping. Então, aqui a minha ideia é fazer essa introdução sobre o buy and hold, porque no próximo vídeo eu também vou estar abordando um pouco sobre o buy and hold e aí diferenciando, né, a ideia ali do scalping dentro das operações de day trade. Eu também vou estar falando aí se eu utilizo, né, essa estratégia, o buy and hold, e também como que eu faço, né? Então vou estar trazendo esse conteúdo aqui para o canal. Então aqui estou só com a câmera, um microfone e um caderninho aqui que eu fiz alguns tópicos aqui separando para poder estar trazendo aí esse conteúdo. Então antes de ir para o conteúdo propriamente dito, preciso esclarecer aí o período que eu fiquei sem gravar. Então foram alguns meses aí que eu não estava gravando, então estava passando aí por algumas dificuldades pessoais. Então foram duas situações aí envolvendo perca dentro da família, né? Apesar de um deles ter sido um cachorro, também considerava aí bastante da família, né? E o outro acabou sendo meu sogro, que também acabou falecendo aí no finalzinho de junho. Então foram situações aí que precisei ficar um tempo aí sem gravar, um tempo afastado também do mercado. Até estava operando, mas estava operando aí um pouco mais leve. Teve alguns inscritos do canal que eu tinha ali o contato dentro do WhatsApp que sabiam, né, o que estava acontecendo, pude conversar aí com eles. Mas aqui para vocês vou trazer aí só uma explicação breve, né, para vocês também estar sabendo aí o porquê da minha ausência. Então agora vamos retornando, quero ver se eu mantenho aí uma consistência aí nas postagens dos vídeos. Tem bastante conteúdo aí também para trazer para vocês. Então, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a ideia aqui do buy and hold. Então, utilizando aqui o meu caderninho, né, para falar os tópicos que eu separei. Então, a minha opinião sobre o buy and hold. Então, é uma estratégia que eu gosto bastante, utilizo. Mas antes deixa eu falar o que, que é a ideia aqui do buy and hold. Então, eu vou aqui para o segundo tópico, né? Falando aqui da filosofia, a estratégia de investimento do buy and hold. Então, o buy and hold ele é simplesmente a ideia de você comprar e segurar essas ações para um longo prazo. Então seria assim uma situação realmente trazendo aquela ideia da mentalidade do investidor que eu mencionei no vídeo que eu vou estar deixando aparecendo no card aqui em cima para vocês. Eu estava falando sobre fundos imobiliários, aí eu menciono dessa ideia da mentalidade do investidor. Então, geralmente, o holder, ele utiliza essa estratégia de comprar e segurar para o longo prazo, porque ele escolhe diversas ações, ou até fundos imobiliários, né, que aqui é o meu caso, eu prefiro muito mais fundos imobiliários do que ações. Ele separa dentro de vários setores, e aí dentro de setores ele vai escolher ali o que ele acredita ser a melhor opção de investimento para ele carregar para o longo prazo. E geralmente o buy and hold ele utiliza a estratégia de estar fazendo aportes mensais dentro daquele ativo que ele escolheu. Então aqui, por exemplo, ele vai escolher uma ação ali do setor petrolífero, outra do setor de energia, outra do setor de seguros, alguma ali do setor de alimentos, e aí ele vai diversificando o seu investimento, e aí, claro que vai depender ali da ideia de investimento de cada um, né? Cada um vai estar separando ali um percentual dentro de cada ativo ou de cada setor. Tem gente que, dependendo, ele escolhe dividir exatamente o mesmo percentual em cada ativo. Então, por exemplo, ele tem lá R$ 1.000 para fazer uma aplicação inicial, ele vai separar esses R$ 1.000 em 10 ações. Então, dessas 10 ações, cada uma vai estar sendo aportado R$ 100 aí nessas ações. É claro que a gente vai ter uma diferença de preço entre cada ação, então vai ter ações que ele vai estar pagando ali R$ 10 em cada uma, a outra vai estar pagando 30, 35, 40, enfim. Ele não vai conseguir estar investindo exatamente os R$ 100 em cada ação. E aí que
ele começa a ficar interessante a ideia do investimento, porque uma ação que ele ficou com um peso um pouco menor dentro da sua carteira, ele pode no mês seguinte estar fazendo um aporte a mais. E aí, como a gente está falando aqui de renda variável, pode ser que aquela ação que ele teve um aporte menor ali dentro da sua carteira, né? Aquela ação ela acabou se valorizando e aí tendo um peso maior ali dentro da sua carteira. Então aqui eu acabo entrando no segundo ponto aqui, aliás, no terceiro, né? Que o primeiro que eu tinha separado aqui para falar seria a minha opinião, aí o segundo ali a ideia da estratégia do buy and hold, e aí o terceiro a ideia da diversificação. Uma maneira que, assim, eu gosto bastante de estar utilizando essa estratégia buy and hold é tá separando valores mensais para estar aportando, mas também está realizando aportes em renda fixa. Então seria um dinheiro para deixar em caixa, e aí caso tenha uma queda ali dentro das ações, então vamos imaginar aí que eu separei lá aquelas 10 ações que eu havia mencionado anteriormente, né? E aí ocorreu alguma coisa, qualquer notícia aí que acabou jogando o mercado para baixo. Então, o percentual total da minha carteira em renda variável, comparando com a renda fixa, ele acabou ficando um pouco menor. Então, imaginando aqui que eu fiz uma escolha de estar investindo 50% do valor em renda fixa e 50% em variável. Então, quando essas ações elas têm uma queda, aquele percentual em renda variável ele vai ficar muito menor do que o percentual que eu tenho em renda fixa. Então, vamos imaginar aqui que agora ficou um percentual de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Então, além daquele dinheiro que eu separei para estar realizando aquele aporte mensal, eu também posso estar utilizando um pouco daquele dinheiro que eu deixei em renda fixa para estar comprando um pouco mais de ações. E aí sim tá fazendo aquele equilíbrio ali da minha carteira, né? Então, imagine que o teu objetivo, no longo prazo, você não está se importando com a valorização ou a desvalorização daquele ativo que você está comprando. O teu objetivo, ao meu ver, deve ser você sempre tentar manter o equilíbrio dentro da tua carteira. Então, imaginar aqui no meu caso, tentar manter o equilíbrio de 50-50. Então, 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Então, caso ocorra uma alta nas ações, a minha ideia é que eu esteja realizando aportes em renda fixa e está comprando muito menos em renda variável. Então, imaginar aqui que agora a bolsa disparou, subiu bastante. Então, nesse caso, eu vou estar evitando de estar comprando mais ações, e aí até é uma ideia de você estar evitando comprar as ações caro, né? Então, você vai estar evitando pagar caro. E se as ações caírem muito, você vai estar aproveitando para comprar barato. E ainda você vai estar protegido, você vai ter caixa caso essas ações elas caiam muito. E se elas subirem muito, você não vai estar comprando ou vai estar comprando pouco dentro ali da estratégia ali que você definiu ali para estar realizando. Mas a ideia principal que eu considero é essa. Você sempre está com o objetivo de manter o percentual na tua carteira. E aí evitaria assim emoções de subiu demais e vai continuar subindo ou caiu demais e vai continuar caindo. E até porque além do dinheiro que você vai estar ali em caixa para poder estar realizando alguns aportes caso as ações caiam, você também vai estar realizando ali os aportes mensais. Então, imaginando que você entrou com aqueles R$ 1.000 iniciais e aí agora todo mês você está separando para R$ 100. estar investindo. Então, você vai estar realizando aportes em uma ação que não teve tanta valorização, ou se todas as ações subiram muito, acompanharam o Ibovespa subindo, você vai estar realizando aportes em renda fixa. Ou, se acontecer o oposto, né, se as ações vierem a cair, você vai estar pegando aqueles R$ 100 que você separou para investir ali todo mês, e você vai estar aportando, principalmente nas ações que tiveram uma maior queda, e também tirando um pouco daquele dinheiro em caixa, que está ali em renda fixa, né? E aí tá comprando ações e assim equilibrando a tua carteira. Já vi pessoas que ficam 100% posicionada em renda variável, mas assim, geralmente essas pessoas são pessoas assim que elas realmente não utilizam o dinheiro que elas recebem ali mensalmente, seja através do trabalho delas ou algum outro retorno que seja, elas não vão estar precisando daquele dinheiro em renda variável. Então esse dinheiro que está entrando vai suprir a necessidade delas e elas ainda vão continuar conseguindo fazer aportes em renda variável. Então elas não se preocupam
com a desvalorização que possa estar acontecendo, tendo em vista que se você está 100% posicionado em renda variável e ocorre uma queda muito brusca nas ações, você vai ter aí uma desvalorização muito grande aí do seu patrimônio. Então aqui a ideia agora, concluindo, né? A minha opinião, eu gosto bastante de buy and hold, como eu falei, eu faço buy and hold, mas eu prefiro fazer muito mais em fundos imobiliários, que eu gosto muito mais da ideia de estar recebendo dividendos mensais. Para quem gosta das ações também é interessante. De repente, para quem gosta aí de ações que não tenham tanta oscilação, pode estar escolhendo empresas do setor, principalmente do setor elétrico e empresa do setor de seguro. Elas são ações que elas não oscilam tanto. Você não vai estar vendo elas se valorizando tanto, mas você também, em situações em que ocorra uma queda muito forte, por exemplo, no índice Bovespa, você vai ver essas ações que elas não desvalorizam tanto em relação às outras. Então, por exemplo, empresas do setor de varejo, elas tendem a se desvalorizar muito mais quando ocorre uma queda no índice Bovespa. Então, é uma estratégia que eu gosto bastante. Tem risco, sim. Imaginar aqui quem estava comprado em lojas americanas. Não vou me recordar agora quando que aconteceu aquela situação lá da fraude ali nos balanços da empresa, mas imagine que você está comprado em lojas americanas e aí você se depara com uma notícia dessa. Então, é uma situação que você vai ter uma desvalorização aí no seu patrimônio, mas aí é claro que como você fez aquela diversificação, né? Então você separou ali o teu dinheiro em vários setores, então você vai estar protegido, mas também não está aí imune de repente estar acontecendo isso com alguma ação que você tenha em carteira aí para o longo prazo. Em situações assim, se eu tivesse posicionado em lojas americanas e ocorresse uma situação dessa, eu deixaria ela ali diria em stand-by, né? Deixaria ela em off e esperaria novas notícias. Eu não venderia elas depois que ocorreram ali aquela queda, mas eu simplesmente não faria também novos aportes, acreditando que, não, logo vai ser alguma coisa e vai recuperar. Então já faz aí pelo menos mais de 6 meses que aconteceu isso, e ele ainda não voltou ali nem perto, né? Ele nem movimentou. Depois que caiu, ela ficou travada ali perto de R$ 1. Até eu nem tenho acompanhado a cotação ali das ações das lojas americanas, mas desde que saiu a notícia, ele não voltou aí mais pro preço inicial de quando havia saído a notícia. Então vai ter risco, mas no geral é uma estratégia bem bacana. Para quem faz um bom gerenciamento, eu chamo de gerenciamento, né? Mas fazer realmente essa divisão e sempre respeitar os aportes em renda fixa e renda variável, vai ter aí um bom retorno no longo prazo. Até porque quem utiliza a estratégia do buy and hold, ele não pensa em vender quando sobe muito. Até tem alguns que quando a ação ela fica muito desbalanceada do restante, eles acabam vendendo um pouco da posição para estar realocando a posição. Também é interessante, mas a maioria que eu vejo, eles, quando a ação sobe muito, eles apenas param de aportar naquela ação e passam a realizar aporte em ações que não subiram tanto ou até em renda fixa. Então é isso, a minha ideia realmente foi trazer um vídeo aí sobre o buy and hold para estar falando aí num outro vídeo sobre a ideia do scalping. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também se você tiver alguma dúvida e queira que eu esteja respondendo, eu vou estar trazendo vídeos aí respondendo as dúvidas aí de vários inscritos aqui do canal. Então também você pode estar deixando seu comentário aí como dúvida que eu vou estar trazendo vídeo. Se eu não souber a resposta, eu vou procurar. E o que eu puder aí estar ajudando vocês também eu vou estar trazendo aí. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.